Olá, eu sou Anderson Lucas e estou aqui para compartilhar mais um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Gostaria que você acompanhasse comigo na Bíblia, Mateus, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 8, mas depois você, por favor, leia o texto completo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Essa é a versão NVI que eu li agora com vocês. E lendo esse texto, essa frase, no último versículo, versículo 8, deem fruto que mostre arrependimento. Isso me chamou muito a atenção. O que seria um fruto ou frutos de arrependimento? E eu comecei a pensar sobre essa frase e eu fiquei imaginando arrependimento, né? Arrependimento, estamos falando, claro, do pecado. Mas o que é o pecado? Ou o que, na verdade, o pecado pode fazer na minha vida e na sua vida? Então, o que o pecado faz? A Bíblia diz que o pecado, ele separa o homem de Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, tem um versículo famoso, que é o versículo 23, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero ler com você um pouquinho antes e um pouquinho depois desse versículo. Então eu vou ler com você do 21 ao 24. Olha só. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, querido, o pecado ele nos separa de Deus. O pecado ele gera um afastamento. A gente pode ver que desde o Éden, quando o homem peca, o homem se esconde do Senhor. O Senhor vinha na viração do dia. Tem um estudo meu em alguns vídeos anteriores sobre isso. O tema é a viração do dia. E vale a pena você dar uma conferida lá. Então o Senhor vinha na viração do dia e visitava o homem, conversava com o homem. Quando o homem peca, o homem se afasta de Deus. O homem é separado de Deus. E aí sim existia uma promessa de que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e essa promessa era Jesus. E Jesus veio e realmente isso aconteceu. Eu quero que você pense comigo sobre isso. O pecado, ele nos separa daquilo para o qual nós fomos criados, que é viver plenamente em comunhão com o Senhor. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele veio, ele foi essa promessa que se cumpriu, e Jesus, ele religou o homem a Deus. Ele nos abriu o caminho de volta para estar com Deus. Ele abriu o caminho para que nós possamos ter novamente a comunhão com o Pai. Mas para isso é preciso deixar o pecado, abandonar o pecado, abandonar as nossas práticas. E aí é que entra essa palavra de João Batista, que ele fala: produzam frutos de arrependimento. Então eu fui olhar essa palavra arrependimento no original, ela é metanoia no grego. Metanoia significa arrependimento. A gente fala mudança de mente, né? Muita gente fala mudança de mente, mas a tradução literal da palavra metanoia é arrependimento. No passado, os exércitos, quando vinham fazendo as suas incursões, eles vinham marchando, vinham andando, e o chefe, ele gritava metanoia. O que eles faziam? Eles se viravam ao contrário e voltavam. Então vinha na direção metanoia, voltava. Exatamente assim. O que é uma metanoia? É um arrependimento, é mudar de direção.
Arrepender de verdade é mudar. Se eu estou indo aqui nessa direção, metanoia, eu paro e volto. Isso é metanoia. Isso é arrependimento. E é isso que a gente precisa compreender, que o arrependimento ele gera a mudança, é a mudança da mente. Ou seja, se você está caminhando na direção do pecado, se você tem uma metanoia, se você se arrepende, se você muda a mente, você volta e se afasta do pecado, porque se aproxima de Deus. Deus está aqui, o pecado está aqui. Olha, são completamente os sentidos opostos. Os sentidos são completamente opostos. E nós precisamos atingir isso, atingir esse fruto de arrependimento que João Batista fala. Deem fruto que mostre arrependimento. Pensa comigo. Produzam fruto de arrependimento. Por quê? Porque os frutos do pecado estão também em nós. Mentira, desobediência, tudo isso nos separa de Deus. Então, eu quero fazer uma separação com você sobre pecado e pecados. Pensem comigo, o pecado e os pecados. Eu quero que você leia comigo a Bíblia agora em Jeremias capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 13. Jeremias 2:13. E eu quero falar com você sobre a diferença do pecado para os pecados. Olha só. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm a água. Então, Jeremias ele está escrevendo aqui, profetizando, é o Senhor falando através de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Esse é o primeiro crime. Esse é o pecado. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E o segundo, cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém a água. Então, ou seja, qual é o primeiro pecado? O primeiro pecado é abandonar ao Senhor. O primeiro pecado é se afastar de Deus. Esse é o primeiro pecado. E esse primeiro pecado é que traz os outros pecados, é que traz as consequências. Quando você se afasta do Senhor, você começa a estar sujeito à mentira, você começa a estar sujeito à desobediência, você começa a estar sujeito a pensamentos ruins, a tudo que não vem da parte do Senhor, porque você se afastou de Deus. Quando você se afasta do Senhor, você começa a caminhar na direção dos pecados. Mas o pecado principal é se afastar de Deus. Veja bem, a Bíblia diz, nesse versículo que nós lemos agora, eles cavaram cisternas, cisternas que não retêm a água. E o que é a água? O próprio Senhor fala um pouquinho antes, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Quando você sai do Senhor, você não consegue reter aquilo que vem do Senhor para a sua vida. Meu professor do seminário, pastor Eli, ele costuma dizer que a mão do Senhor está aqui e nós temos que estar aqui. A mão de Deus ela não sai, porque Deus ele não muda, mas nós é que nos afastamos do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, nos aproximamos de todas as consequências que o pecado traz em nossas vidas. Ou seja, são cisternas rachadas. Algumas versões vão dizer cisternas rotas, mas nada mais é do que cisternas rachadas, porque você vai armazenar, a palavra de Deus vem, o Senhor vem para te abençoar, mas está rachado e aquilo ali vaza e a bênção não vem, você não consegue reter a bênção de Deus para sua vida por causa do pecado, porque se afastou do Senhor. Então, querido, assim como a cisterna rachada não retém a água, quando nós nos afastamos de Deus, nós não conseguimos reter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E aí começam a vir os ataques do inimigo, porque a Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Anda como um leão ao nosso derredor. Ou seja,
Quando você se afasta do Senhor, você está mais perto desse leão do mal aí, que é o inimigo. Agora, o que fazer para que nós não venhamos a nos afastar de Deus? Para que nós venhamos produzir frutos de arrependimento? Para que nós possamos ter essa metanoia nas nossas vidas? Ocupar a mente com o que vem de Deus. E aí eu vou ler para você Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Em algumas versões, as mais tradicionais, dizem: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, os frutos do pecado, eles estão lá: mentira, desobediência, mas a raiz do pecado é se afastar de Deus. Então pensa comigo agora numa árvore. Imagina uma árvore, frutos, então você chega: olha, eu vou parar de fumar. E você tira aquele fruto do fumo, do pecado da árvore. Eu vou parar de mentir, você vai lá e tira aquele fruto também. Eu vou parar de roubar, e você tira aquele fruto. Eu vou parar de desviar a minha atenção do Senhor, e vai lá e coloca lá, e tira aqui, e você começa a tirar, tratar pecado por pecado, vai retirando, um por um. Mas sabe o que acontece? Passa um tempo, volta um por um. Por quê? Porque você não cortou o mal pela raiz. Frutos estão lá, e você pode retirar, mas os frutos vão nascer novamente, porque a nossa carne é pecaminosa, o mal está em nós. O apóstolo Paulo lhe falava: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ando praticando. Então, queridos, pensa comigo, se você retirou o fruto, você não quer mais mentir, você não quer mais cometer aquele pecado. Eu estou colocando a mentira como exemplo, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma mentira, um adultério. Para Deus é tudo igual. As consequências para nós aqui que são diferentes, mas então vamos dar um exemplo. A partir de hoje, eu não vou mais mentir, eu vou e tiro o fruto da mentira e jogo fora. Mas passa algum tempo, acontece alguma coisa, alguma circunstância na minha vida, e eu vou e minto novamente. Sabe por quê? Porque eu não cortei a raiz. A árvore continua lá. Então, querido, o que é a raiz? O que é esse pecado? O que é cortar o mal pela raiz? Aí eu volto em Jeremias 2,13. Porque qual é o primeiro crime? O primeiro pecado foi abandonar o Senhor. Então, quanto mais distante nós estamos de Deus, mais próximos do pecado, como eu já falei, mas aí vem a renovação, vem a transformação pela renovação da nossa mente. E aí você é capaz de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na sua vida. Quando você corta o mal pela raiz, quando você corta a raiz do pecado, o que é cortar a raiz do pecado? É se aproximar de Deus, é manter Deus na sua mente todos os dias, em todos os momentos. Aquilo que você pratica o tempo inteiro. Salmo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando você medita na lei do Senhor dia e noite, quando você tem a palavra do Senhor guardada no seu coração, você está próximo de Deus, você corta o mal pela raiz e você vive distante do pecado. A mente de Cristo nos torna inseparáveis dele. Quando você tem a mente de Cristo, você fica inseparável de Deus. E eu vou finalizar essa palavra, esse rápido estudo, com 3 versículos da Bíblia. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E agora, ainda no capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando você está firme com o Senhor, seu coração firme na rocha, quando você medita, quando você gera fruto de arrependimento, quando você dá a meia volta, nada, absolutamente nada, nem a angústia, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada disso pode te separar do amor de Deus. E por fim, eu quero voltar lá em Mateus, no capítulo 3, dessa vez agora no versículo 11, quando João Batista ele fala: eu os batizo com água para arrependimento, para mudança de vida, para que você dê a meia volta, para que você tenha essa metanoia. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, quer ser cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus? Gere fruto de arrependimento. O batismo do arrependimento. Dê meia volta no sentido contrário do pecado e você vai estar perto de Deus. Corte o mal pela raiz. Fique perto de Deus. Medite na lei do Senhor dia e noite e você vai experimentar a cada dia mais uma comunhão íntima com o Senhor. Íntima, que é o batismo com o Espírito Santo, é o fruto do Espírito e o fogo de Deus na sua vida. Seja abençoado, em nome de Jesus.